Saudações, então, queridos irmãos. É com grande prazer que nós estamos aqui novamente reunidos na casa de vocês, buscando a nossa harmonia com o alto, com a espiritualidade superior, para manter então a nossa energia conectada com essas boas vibrações que nos chegam. As nossas preces e radiações, elas vão de ser potencializadas com o auxílio dos nossos irmãos espirituais, onde nós devemos fazer a nossa parte, nos cuidando e nos precavendo, sempre no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Que nós possamos também, irmãos, fazer pelo nosso irmão necessitado aquilo que está ao nosso alcance, seja no âmbito material, seja no âmbito emocional, espiritual. Que as nossas orações cheguem até aqueles irmãos que se encontram famintos de alento espiritual. E assim, irmãos, agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos, que nós possamos agora conduzir a nossa pequena irradiação. A irradiação, irmãos, ela é uma doação de energias, é uma doação de luz, é uma doação de pensamentos, assim como o sol manda os seus raios para nós, para nos aquecer, para fazer germinar as nossas sementes aqui na Terra. É isso que a irradiação vai fazer. Com a nossa doação energética, a gente vai buscar que nos nossos irmãos necessitados germine a força necessária para que eles transpassem as suas dificuldades. Mantendo então, irmãos, as nossas energias mais salutares conectadas com a espiritualidade superior, para que possamos promover uma higiene fluídica no nosso lar, nós vamos então, com o nosso pensamento, buscar cada aposento da nossa casa. Cada peça, cada dormitório, fazendo uma limpeza fluídica, enchendo de bons fluidos no nosso ambiente, na nossa moradia, onde nós convivemos com a nossa família. Que essa higiene fluídica, ela se estenda aos nossos outros familiares, aqueles que não moram conosco, aos nossos vizinhos. Que essas energias salutares envolvam a nossa rua, o nosso bairro, abrangendo toda a nossa cidade. Nós pedimos também, irmãos, pelos profissionais da área da saúde que incessantemente continuam, se doando para nos manterem sadios, se doando para controlar a disseminação desse vírus. Que esses irmãos, nesses grandes momentos de provação, eles se sintam fortalecidos nesse propósito de dar o seu melhor. Que eles jamais se sintam desamparados, sobretudo nos momentos mais difíceis. Nós pedimos também, irmãos, por aqueles que se encontram nos hospitais, que precisam de força física nesse momento, que precisam de amparo espiritual, que as nossas orações, as nossas energias atinjam e envolvam esses irmãos. Que eles encontrem também a resignação necessária para vencer essa provação. Pedimos também por aqueles irmãozinhos que se encontram em algum desequilíbrio emocional, ou abalados psicologicamente, ou então aqueles que se encontram em clínicas psiquiátricas, que esses irmãos recebam a iluminação do alto para que consigam clarear as suas ideias, para que consigam sair desse quadro e retornar a um equilíbrio sadio nas suas vidas. Nós pedimos também, através das nossas irradiações, pelos asilos, pelos orfanatos, que esses idosos e que essas crianças sintam o alento na espiritualidade que chega até eles. Que os idosos não sintam mais a sensação do abandono. Que os pequenos sintam as esperanças renovadas para buscar uma família. Nós pedimos também, irmãos, pelos moradores de rua, por aqueles que estão sem teto, que vivem às margens da sociedade, que além das dificuldades materiais, também se encontram com as dificuldades espirituais. Que esses irmãos, eles recebam todo o nosso carinho, toda a nossa oração, toda a nossa energia.
Nós pedimos pelos irmãos que se encontram neste momento privados de sua liberdade, nas cadeias, nos presídios, os jovens menores infratores, que eles usem esse momento de reclusão para reflexão, que se tiverem faltas a serem expiadas, que as possam fazer, que as possam expiar, e após esse período que possam se reintegrar na sociedade. Nós pedimos também, irmãos, pelos governantes de todos os países. Nós pedimos pelos empresários, e que nos momentos difíceis, esses governantes e esses empresários possam sempre buscar a melhor solução para o seu povo, para a humanidade, independente da situação que se atravesse. Que eles possam ter a clareza nas decisões, buscando sempre aquilo que é o melhor, mas não para si, o bem comum, sendo o resultado final. Nós pedimos também, irmãos, por aqueles países que se encontram em guerra ou que se encontram em situações de extrema pobreza, onde é muito difícil chegar num consenso, que os governantes desses respectivos países, eles possam encontrar um momento de paz, encontrar uma solução comum aonde possam se resolver esses problemas, esses conflitos. Nós pedimos também, irmãos, por aqueles que desencarnaram, independentemente do contexto, independentemente em que momento foi, que esses irmãos desencarnados, que muitas vezes se encontram confusos, que eles possam ser esclarecidos, bem recebidos e tratados no plano espiritual. Nós também enviamos as nossas energias e as nossas preces aos obsessores e obsidiados, sejam eles encarnados ou desencarnados, que este momento seja aproveitado para que eles exerçam um mútuo perdão e dessa forma encontrem a libertação deste elo tão prejudicial que os mantém unidos. Nós pedimos agora, irmãos, também pela magnetização das águas. E que nessas águas, essa água que está na nossa casa, nela seja colocado todos aqueles ingredientes necessários para o refazimento nosso, da nossa família, de todas aquelas pessoas que irão beber dessa água. Seja ele um refazimento físico, moral ou então espiritual. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a presença de todos no trabalho da noite e também pela oportunidade de estarmos trabalhando nessa exposição na Casa Espírita Fraternidade. Então, na noite de hoje, vamos estudar o tema Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, a base desse estudo, a base desse tema, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 16. Então, além do Evangelho, nós temos como bibliografia que nos auxiliaram, né, na busca das reflexões da noite, o livro Rumo Certo, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, lá no capítulo 30. O livro Pensamento e Vida, também de Emmanuel, por psicografia de Chico Xavier, no capítulo 19. E o livro Premissas do Reino, do Espírito Amélia Rodrigues, por psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 15. Né? Então, para começarmos o nosso trabalho, nós vamos ler aqui o trecho, né, a citação, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Então, Jesus nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então, antes da gente iniciar as nossas reflexões, nós precisamos compreender quem é Mamon, quem é essa divindade que foi trazida por Jesus nessa citação. Então, Mamon, ele representa o dinheiro, né?
as riquezas da terra, que muitas vezes é considerado, tratado por nós como uma divindade, né? Muitos de nós utilizam o dinheiro e dão como importância ao dinheiro muitas vezes de uma divindade. Então é isso que Jesus vem trazendo para nós, né? A gente não pode servir a dois deuses, né? Servir a Deus, nosso Pai, Criador, e também servir ao Deus do dinheiro. Então estaria por essa citação aqui Jesus condenando o dinheiro, condenando o uso do dinheiro, ou mesmo condenando aqueles que tiveram nessa existência ou qualquer outra existência a prova da riqueza. Então, se a gente pensar que estaríamos condenados especificamente pela prova da riqueza, por ter acesso aos bens materiais, nós estaríamos refletindo que muitas, né, pessoas reencarnam na Terra já condenados, porque se nós condenamos aqueles que possuem dinheiro, já estariam então reencarnando para errar, né? E isso não tem muito sentido, muita lógica com o que a gente estuda na doutrina espírita. O que nós sabemos é que nenhum de nós reencarna fadado ao erro, né? Nós reencarnamos muito pelo contrário, para buscar acertar, para buscar progredir na encarnação. Então, tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo que se houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, a riqueza, né? Conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns o instrumento de perdição, sem apelação nenhuma. Ideia que, segundo Kardec, repugna a razão, né? Então, não é possível a gente acreditar, a gente compreender como está lá no Livro dos Espíritos que Deus é soberanamente justo e bom, se nós acreditarmos que alguma prova ou algo que é colocado no planeta que para que tenhamos acesso, né, nos deixasse já fadados ao erro. Então não, né? O que a gente convida os irmãos a refletir, a focar dentro dessa citação é a palavra servir, né? Então, qual é a diferença entre utilizar de um bem material ou de qualquer outra ferramenta que tenhamos acesso na nossa vida no planeta, né? Ou servir a essa ferramenta, servir ao dinheiro. Então eu posso me utilizar ou servir a este Deus do dinheiro, né? Quantas vezes nós vemos nós mesmos, né, nos colocando durante toda a nossa encarnação, durante um momento muito importante durante uma fase importante da vida, totalmente voltados à obtenção de bens materiais, né? A utilização, a usufruir bens materiais, né? Como expectativa e como muitas vezes o único sentido que se dá à encarnação. Então, seria isso servir a Mamon, né? Colocar todas as nossas forças, as nossas energias, única e exclusivamente à obtenção e utilização de bens materiais, né? Então, tá lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo 19, Emmanuel nos traz que a gente não pode esquecer que na laboriosa jornada da glória divina, nos confundimos sempre com aquilo que nos possui atenção, demorando-nos neste ou naquele setor de luta, conforme a extensão de duração de nossos propósitos. Então, se nós colocamos a nossa existência única e exclusivamente na obtenção de bens materiais e damos a este único sentido aos nossos atos, nós estamos colocando toda a nossa atenção a este Deus que é Mamon, né? E nosso objetivo, né, acaba se confundindo com isso. E nós acabamos servindo apenas a esse Senhor. Então, para que a gente possa compreender o porquê nós
não devemos servir a Mamon, nós devemos buscar sim a servir a Deus e a buscar a nossa evolução espiritual, né? Nós precisamos entender qual é o objetivo de estarmos encarnados na Terra. Por que nós estamos vivendo e experienciando esse momento no planeta, né? Então isso a gente vai encontrar uma explicação lá nas questões 779 e 780 de O Livro dos Espíritos, em que nos traz Kardec sobre a lei de progresso, né? Então lá vai estar nos dizendo que nós vivemos em uma marcha para o progresso, onde uns auxiliam os outros. Então, o nosso objetivo de estarmos nesse momento na Terra é buscarmos progredir uns com os outros, né? Então, o progresso intelectual, ele auxilia no discernimento, e esse auxílio no discernimento pode promover o desenvolvimento moral. Então, conforme eu vou evoluindo intelectualmente, eu vou também tendo a capacidade de discernir melhor entre o bem e o mal, em escolher melhor as possibilidades de ação, né? O livre-arbítrio, ele está diretamente também ligado à minha capacidade de discernir. Então, discernir e evoluir intelectualmente nos leva à evolução também moral. E aqui, quando a gente vai estudando sobre o nosso desenvolvimento intelectual, nós vamos trazer a importância do dinheiro. Porque lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, a Kardec nos traz que se não é um elemento, se o dinheiro não é um elemento direto do progresso moral, ele é sem contestação nenhuma um poderoso elemento do progresso intelectual. Então, o dinheiro, ele tem uma função útil ao planeta e a todos os seres que estão nele encarnados para a evolução, que é de trazer a evolução intelectual. E por meio dela, como a gente viu antes ali no Livro dos Espíritos, nos traz que é a evolução intelectual também uma das ferramentas para a nossa evolução moral. Então, esse elemento, o dinheiro, ele é um elemento de progresso, pois utilizado na produção científica, na produção de tecnologias necessárias à alimentação da população, que cada vez mais aumenta no nosso planeta. Então, essa tecnologia, esses estudos que são produzidos, promovidos, impulsionados pela utilização das riquezas, né, é onde a gente pode encontrar também um emprego digno dessa ferramenta que é o dinheiro, né? E também pela lei de sociedade, que está lá no Livro dos Espíritos, nós devemos buscar a harmonia, compartilhando das produções de cada um para o bem geral. Então, pela produção das riquezas, né? Enquanto alguns produzem nas riquezas intelectuais, no estudo, outros produzem no campo, outros produzem na construção, e é pelo compartilhamento dessas riquezas que são produzidas por cada um, e cada riqueza tem importância igual para a evolução do nosso planeta, para o bem viver de cada um de nós, que nós vamos ter a utilização mais adequada, né, aos fins evolutivos do dinheiro. Então, outro ponto importante sobre essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo é que a riqueza é dada a cada um a seu tempo. Bom, aqui a gente tem um outro conhecimento, um outro fundamento muito importante da doutrina espírita, que nos auxilia a compreender a justiça divina, né? Quando a gente vê que, por exemplo, enquanto existem irmãos que nascem na mais profunda riqueza, existem também irmãos que nascem na pobreza, né? Então, onde estaria a justiça divina, trazendo que alguns de nós vai nascer já com o providos, né, do que necessita materialmente, e outros não. Então, aqui a gente tem o fundamento da reencarnação, né? Então, é pela reencarnação que a gente vai compreender que cada um vai viver a prova
que precisa naquele momento, seja ela a prova da riqueza ou a prova da pobreza, né? Então, também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos trazem que se a riqueza é a causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é ela que devemos inculpar, mas o homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Então, pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Então, a gente compreende aqui que todos os abusos e todas as dores que muitas vezes são trazidas pelo dinheiro, né, pelo acesso ao dinheiro, esse mal, na verdade, não está no dinheiro, não está na riqueza, mas sim do uso que nós damos dela, né? Então, se eu utilizo um bem financeiro única e exclusivamente em prol de mim mesmo, né, sem auxiliar aqueles que necessitam, e utilizo com base nele de todos os excessos possíveis que o dinheiro pode trazer, e esqueço da vida espiritual, volto especificamente para a vida material, bom, isso não é a culpa do dinheiro, né? Não é a culpa da riqueza. A culpa mesmo é do próprio ser espiritual que ainda não soube lidar e não soube trabalhar nessa prova, que é também uma prova muito importante, muito difícil, que é a prova da riqueza. Então, para que a gente possa compreender melhor isso, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz a parábola do mal rico, né? Então, havia um homem rico que vestia de púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e exclamando disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebestes em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho dessas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Então, essa parábola está lá em Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Então, o que podemos trazer de reflexões a partir dessa parábola, né? Então, ela nos traz um homem rico que vivia neste planeta com todo o luxo, né? Com todo o conforto que ele poderia ter, e que sequer ele ofertava as migalhas daquilo que caía de sua mesa para aquele que estava sofrendo, né? Para um mendigo que estava sofrendo, que nessa passagem era Lázaro. Então Lázaro, e note, Lázaro não
queria sequer compartilhar da mesa farta. Ele queria apenas as migalhas daquilo que caía da mesa. E nem sequer isso aquele homem pôde ofertar, né? Pois sequer via aquele irmão que estava precisando. Então, e também daí esse irmão, né, que pelo que nos traz ali, pelo que nós podemos interpretar da passagem, vivia com abnegação a sua condição de pobreza, né, e foi levado pelos anjos na imagem que nos traz nessa parábola ali do céu e do inferno, né, dos anjos e dos demônios, que nós entendemos pela doutrina espírita, que são alegorias, formas de nos trazer da vida espiritual, né, que nós vamos estudar ali sobre para onde somos levados, né, para onde vamos, na verdade, quando desencarnamos, né, que foge essa imagem de céu e inferno, mas sim a imagem dos lugares aos quais nós somos afins. Então, o que nós podemos compreender é que um rico que sequer olhava para os seus irmãos e utilizava da sua riqueza única e exclusivamente para si, né, quando no plano espiritual foi levado então para lugares de tormento, para viver também das consequências dos seus atos na utilização da sua riqueza. E aquele irmão que sofreu com abnegação e viveu a sua prova da pobreza, né, aprendendo com ela, foi levado então para lugares onde as suas chagas eram aliviadas. Então, aqui nós podemos perceber que a pobreza, ela é para os que sofrem uma prova de paciência, de resignação, né? E a riqueza, ela é uma prova de caridade e abnegação. Então, quando nós estamos sequer numa situação ou em outra, né, e não agimos, por exemplo, na situação da riqueza com caridade, com abnegação, utilizando desses bens materiais que nós temos a oportunidade de usufruir nesse momento, porque devemos sempre lembrar que nós não temos posse na terra, né? Nós não temos a verdadeira propriedade. Nós utilizamos daquilo que Deus nos permite, seja a riqueza material ou seja também a escassez, que tanto vem nos ensinar a ter paciência e resignação. Então, o que a gente pode entender também dessa parábola é que a verdadeira riqueza é aquilo que nós podemos levar conosco quando nós fazemos a mala para retornar para o nosso verdadeiro lar, que é o plano espiritual. Então a gente pode fazer um exercício nesse momento de preparar uma pequena bolsinha de viagem e colocar nela tudo que nós temos para levar para a nossa vida espiritual quando desencarnarmos, né? Então, como escolher diante dos desafios terrenos, seja esse desafio o da pobreza ou da riqueza, como escolher o que levar, né? Quantas vezes nós, servindo a Mamon, nós utilizamos e decidimos sempre escolher pelas riquezas materiais em prol das riquezas espirituais, né? Então, se nós estamos no grupo dos que têm posses e facilidades materiais, como nós podemos utilizar esse bem para angariar recursos úteis na vida espiritual? Aí nós temos a caridade como ferramenta de ajuda, de amor, de auxílio ao nosso próximo, né? E também, se nós estamos no outro grupo, né, no grupo dos mais necessitados, que ainda precisam de auxílio material na Terra, né? Como estamos aproveitando essa oportunidade, essa prova, para criar riquezas da alma? Como nós estamos utilizando da abnegação, da paciência, da resignação diante dessas provas, para criar riquezas que nós vamos poder levar nessa nossa mala para o plano espiritual, né? Quantas vezes nós vemos irmãos que diante da morte dos pais, por exemplo, brigam por uma herança, desfazem os laços de amor que foram construídos, às vezes a duras penas, né? De reconstrução mesmo, de desafios do passado, durante essa caminhada, né? E aí chega no momento e por causa do ouro nós brigamos e desfazemos laços, né?
Quantas vezes nós vemos irmãos nossos, nós mesmos, furtando bens de outros? Seja de forma direta, através do roubo, seja da forma indireta, através da corrupção, ou mesmo, né? E aqui a gente fala da corrupção, não apenas a corrupção que a gente vê na televisão, dos políticos, mas mesmo das pequenas corrupções que nós executamos diariamente e muitas vezes nem percebemos, né? Então, como nós estamos utilizando isso e muitas vezes servindo a Mamon através desses furtos, né? Como procedemos quando irmãos nossos necessitados de tudo chegam às nossas portas, requerendo ajuda, requerendo auxílio? Então, por meio dessa nossa malinha e dessas reflexões de como estamos procedendo diante das nossas provas, nós podemos refletir sobre qual é também o melhor emprego que a gente pode dar às riquezas, né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz que procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Então, o mandamento trazido por Jesus, um dos mandamentos trazidos por Jesus, é sempre a chave, a solução para a maior parte dos problemas que nós encontramos na vida humana, né? E o problema da riqueza e da pobreza também. O amai-vos uns aos outros é a chave para nós solucionarmos também esse problema. Então, lá no livro O Rumo Certo de Emmanuel, para que a gente possa encerrar o trabalho da noite, tem a seguinte reflexão. A moeda, que muitas vezes é tratada e utilizada por nós apenas para o emprego do que é material, da vida material, mas Emmanuel vem nos trazendo uma outra reflexão sobre essa mesma moeda, que a moeda empregada a serviço do bem pode ser comparada a um raio de luz do céu, que verte de mais alto ao encontro da lágrima da terra, a fim de transformá-la em bênção de esperança e de amor na edificação de um mundo mais feliz. Então, irmãos, com essa reflexão de Emmanuel, gostaríamos de encerrar o trabalho e mais uma vez agradecer a presença de todos e essa oportunidade de trabalho. Muito obrigada. Então, queridos irmãos, nós agradecemos pela exposição que acabamos de ouvir. Nós gostaríamos de agradecer pela companhia de vocês aqui, recebendo esses ensinamentos, recebendo esses esclarecimentos da doutrina espírita. Que nós possamos fazer uso de tudo aquilo que ouvimos, que nós possamos refletir sobre tudo que nos foi passado e que nós possamos, irmãos, aplicar esses ensinamentos, trabalhar na nossa melhoria, buscar esse pequeno progresso, esse pequeno passo de cada vez, seguindo sempre o exemplo que o nosso Mestre Jesus nos dá. Que possamos, irmãos, a cada dia ser uma versão melhor de nós mesmos. Obrigada e que assim seja.